Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara. Eu sou a Karen, assessora de cerimonial e protocolo aqui da Câmara de Vereadores, e hoje a gente recebe para o nosso bate-papo o vereador Cícero Altreiter do MDB. Vamos falar um pouquinho sobre a sessão especial, sobre a sessão de segunda-feira. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Karen. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bacana mais uma vez poder estar aí com vocês, falando um pouco da nossa rotina, do nosso trabalho aqui na Câmara. Então, falando em rotina, vamos falar dessa semana, que foi uma semana com bastante trabalho, né? Segunda-feira a gente teve sessão ordinária, mas na sexta-feira, além da sessão extraordinária, a gente teve uma sessão especial para tratar sobre o futuro do Hospital Arcanjo São Miguel. E aí, eu queria passar para a comunidade as tuas considerações em relação ao que foi tratado nessa sessão especial de 3 horas. Foi tratado bastante coisas, né? Terça-feira foi a sessão especial, isso, foi às 18 horas, foi praticamente até às 21. Um assunto extremamente importante. Estava presente o prefeito em exercício, Luia Barbacob, o secretário da Saúde, Jefferson, promotor Max Guazelli, doutor César Maciel, que ele é presidente do conselho, né? E a gente, e logicamente, os vereadores, né? E essa sessão, ela foi marcada principalmente por uma declaração talvez equivocada do prefeito, que num determinado programa de rádio falou que estaria negociando o hospital. Então, causou uma certa estabilidade, uma série de questionamentos que as pessoas vieram até a gente saber o que estava acontecendo, se realmente havia uma negociação ou não. E buscando esses esclarecimentos e sabendo da importância, a gente sabe da importância do hospital, mas principalmente na pandemia, a gente viu a real necessidade, né? E a estrutura que, graças a Deus, temos. A gente sabe que há atos falhos, né? Mas foi comentado na sessão, inclusive, que pelo tamanho da cidade e a estrutura do hospital que nós temos, conseguiu dar conta, né? Chegou no momento, na pandemia, assim, quase de sobrecarrego, né? Mas com muita propriedade, com muito trabalho, com muita organização, conseguiu passar por essa fase tão difícil, né? Então gerou uma certa preocupação, o hospital está sendo vendido, não está. Esses questionamentos chegaram até nós, né? Então foi uma sessão muito esclarecedora e num momento tão delicado que ainda vivemos de pandemia, né, a gente precisa dessa tranquilidade. A população, os servidores do hospital, os médicos, né, para saber o que está acontecendo. Então, vou comentar aqui sobre alguns assuntos que foi debatido nessa sessão. São 65 meses de intervenção. O Dr. Max comentou que em 2013, o Max Guazelli, né, o nosso promotor, em 2013 houve um inquérito civil porque o hospital estava muito aquém, muito abaixo, né, do que era esperado. Em seguida, então, a administração, na época, inclusive era do Nestor, né, fez essa intervenção, do meu modo de ver, e de uma maneira geral, lá debatido nessa sessão, de uma forma assertativa, né, na qual foi dado continuidade nessa intervenção durante o período do governo Fedoca Evandro, né, e agora terça-feira à noite, na sessão, foi anunciado, inclusive, em primeira mão para nós, que foi assinada essa intervenção por mais 180 dias, ou seja, mais 6 meses. A gente sabe que a intervenção é provisória, mas houve vários avanços e, como eu falei anteriormente, foi acertativa. Então, já é uma tranquilidade. Nós temos mais 6 meses, né? O que é a intervenção para entender? O executivo intervém no hospital, né? Existe, então, um diretor indicado lá, que é o Márcio Slaviero. Foi uma questão, inclusive, que eu fiz, né, o secretário da Saúde, da continuidade do Márcio, porque a gente sabe do trabalho tão bem feito que ele vem executando, né? E parabenizo a administração atual, e o Márcio vinha da administração anterior, e pelo trabalho bem feito, eles deram continuidade com o Márcio Slaviero. E pelo que o Luia falou, e inclusive o Jefferson Mosquen, diz que estão totalmente satisfeitos com o trabalho do Márcio, e que ele vai continuar exercendo o cargo de diretor. Existe o interventor também, que é o Goberto Libardi,
está fazendo um trabalho muito bacana também. Ele, então, é o representante direto que faz esse elo entre o privado e o público, entre o executivo e as irmãs do hospital. Então, esse primeiro questionamento já houve essa tranquilidade da continuidade do trabalho. E aí foram outros questionamentos, né? Por exemplo, se haviam propostas para o hospital concreta, né? A princípio, foi nos dito que não, né? Chegaram várias propostas, sim, mas é um caso um pouco complicado. Enquanto estiver a intervenção, apesar do hospital ser privado, né, ele não pode ser vendido porque o executivo está fazendo parte lá. Então precisa do aval do executivo para ser vendido. Não só o patrimônio, como inclusive a gestão do hospital. Então isso está interligado. Então, para acontecer uma venda, o que foi esclarecido? Precisa ter o aval, sim, do executivo, o aval, sim, das irmãs, que são proprietárias do espaço, do hospital, né? Também precisa o consentimento do conselho, né, do Conselho de Saúde, do qual estava lá o Dr. César Maciel representando, né, e inclusive do MP, passando também pelo Legislativo. Então, essa tranquilidade, essa garantia a gente pode dar para os profissionais de saúde que estão no hospital, né, para a comunidade geral de Gramado, né, que a princípio não há tratativas, né. A gente sabe que, digamos, é algo inevitável pelo posicionamento do hospital, pela valorização do local onde está o hospital, e inclusive pela logística, né? A gente sabe da dificuldade quando há eventos, as reclamações muitas vezes de acesso, inclusive ao hospital, de que mais cedo ou mais tarde esse hospital tenha que ser mudado de lugar, tem que se achar um local mais apropriado, talvez num complexo mais moderno, né? Mas não há nada concreto até esse momento, cara. Então, como eu falei, foi uma sessão bacana, muito esclarecedora, e com essa transparência que a gente buscou dessas informações, consegue tranquilizar tantos profissionais da área da saúde que lá estão trabalhando e se dedicaram tanto e são exemplo. Quero aproveitar aqui e deixar meus parabéns por esse período, né, tão conturbado que viveram e se doaram em 100% ou mais de 100%, né, desse período de Covid, e que, tomara Deus, estejamos passando, né? E, por enquanto, então, não há negociação nenhuma, né? Então, tranquilizando os profissionais de saúde que lá trabalham e a comunidade que depende do hospital. Sem dúvida, né? Uma das coisas que até acho que foram recorrentes na sessão é que a população de Gramado considera-se dona do hospital, né? O hospital como sendo da comunidade. É bom a gente entender essa o hospital, parte. como eu falei, o hospital é privado, mas há uma peculiaridade, porque as irmãs receberam uma doação lá atrás, né, da comunidade de Gramado, né, para o hospital. O hospital é privado, sim, mas a comunidade aqui é muito forte e muito ativa junto ao hospital, seja o privado, seja o legislativo, seja o executivo. A gente sempre deu um suporte muito grande, né? Então, somos donos, sim, do hospital, podemos dizer que sim, né? Por isso que há essa ligação, né? Através da Câmara, várias emendas impositivas a gente destinou para o hospital para melhoramentos em equipamentos, para melhor atendimento do hospital, né? Através de emendas de deputados, né? Várias bancadas aqui destinaram emendas diretamente para o hospital para manter. O privado em Gramado auxiliou o hospital em vários momentos, né? Seja em infraestrutura, móveis, em organização, em construção. Então, as irmãs são donas, sim, mas a comunidade é dona também, tanto quanto, né? Então, a comunidade sente esse domínio e, na verdade, é um domínio real, né? O hospital é nosso, sim. Então, por isso, não há esse risco. E isso ficou bem claro ali na sessão, né? Tanto o Dr. Max, quanto o executivo, quanto o conselho, o hospital não será vendido unilateralmente, sem o consentimento de quem? Principalmente da comunidade. Então, eu disse que talvez seja inevitável no futuro, tanto a troca do lugar como a venda do hospital e o final da intervenção,
mas são passos que precisam, e é isso que a gente buscou, muita transparência, claridade, né? E a gente passando isso para a comunidade avalizando isso, né? Aí sim, aí vai ser um passo seguinte que a gente vai dar. Exatamente, já vista que todas as campanhas, né, em prol do hospital sempre tem uma adesão muito grande por parte da comunidade. Lógico. Né? Sempre tem muitos projetos em relação ao hospital e melhorias, e a comunidade, de fato, sempre adere exatamente por se sentir um tanto pertencente, né, proprietária do hospital. Lógico. Falando ainda sobre Covid, essa situação que, de fato, bem falaste, bem citou aqui o desempenho dos profissionais de saúde, mas que ainda não passou, que é o Covid, e a questão da vacinação de Gramado. O vereador, né, Cícero, recorrente vezes fala a respeito da vacinação, tem sido uma das suas grandes pautas, né, durante essa legislatura. E também em relação à quantidade de vacinados, da população gramadense vacinada. Então, a gente queria ouvir de ti tuas sugestões, enfim, as tuas considerações em relação ao andamento da vacina em Gramado. Sim. Novamente, cara, eu voltei a esse assunto em tribuna, é um assunto que eu questionei lá em 28 de junho, né? A questão das vacinas, por que Gramado estava numa faixa etária atrasada, digamos, alguns municípios, né? E buscando explicações e não uma cobrança, mas uma transparência, por que a comunidade nos cobra, né? Ué, por que tal cidade está em 50 anos, por que Gramado ainda está em 60? Naquele momento havia essa disparidade, né? Então, vieram a nós algumas explicações, né? Muitos residentes de fora que têm casa aqui em Gramado, foram vacinados aqui em Gramado, aqui tem mais profissionais de saúde, pessoas que trabalham aqui acabaram sendo vacinadas, a faixa etária dos mais velhos é maior, pelo que nos disseram. E uma outra informação que surgiu informalmente, mas através dos meios de comunicação da prefeitura, foi uma matéria que, inclusive, o prefeito foi buscar essa informação lá junto ao governo do estado. E nessa matéria consta que Gramado tem um déficit em torno de 3.000 vacinas, justamente por um dos motivos é essa flutuação da população, né? Essa população de fora, o pessoal que tem residência aqui, mas que não mora aqui, né? Então, em pontos foi esclarecido, tá? Essa matéria vinculou em torno de 10 a 15 dias, né? A gente lá, naquele momento, então, foi sinalizado pela secretária do Estado, né, a secretária da Saúde do Estado, que iria rever esses dados junto ao governo federal, né? A gente sabe que não depende de nós, a gente sabe que as vacinas que chegam em Gramado estão sendo aplicadas, e parabenizo os profissionais de saúde que fazem isso também. A gente sabe que há mutirões e a procura é muito grande e eles dão conta perfeitamente. Eu já fui vacinado, 45 anos, né? Mas daquele dia, Karen, em que o prefeito esteve lá, desses 10 ou 15 dias atrás, a vacinação em Gramado estava em 37 anos e passado de 10 a 15 dias estava somente em 36. Né? A explicação, então, de novo, é que houve o atraso no repasse dessas vacinas para o nosso município. Aí que eu cobrei da importância dessa transparência para a comunidade saber, porque somos questionados diariamente, por que Gramado não está vacinando? O que é que acontece? Vai ter segunda, vai ter sábado, vai ter domingo? Por que essa semana não tem vacina? Por que na Várzea não tem só no centro? Então, é importante, e é isso que eu pedi em tribuna, para que se dê essa transparência, essas informações. Né? Olha, não está chegando vacina, ou foi prometido vacina, vai chegar determinado lote até tal dia, para a população se tranquilizar, porque é um momento muito sensível, né? As pessoas estão carentes e estão necessitadas, sabem que a vacina é a luz no fim do túnel disso tudo, né? Então, todos não veem a hora de estar fora disso e querem ser vacinados. Então, minha principal cobrança é que se dê mais transparência esse processo. Olha, vamos receber vacina semana que vem, tal quantidade. Ou não recebemos por tal motivo. Né? Essas informações nós precisamos ter
inclusive para dar essa justificativa para as pessoas que nos procuram, né? Porque somos muito procurados, somos questionados diariamente, e é importante que tenhamos as respostas, né? Esse diálogo, essa transparência que eu pedi ao executivo junto conosco, e que a gente, como na primeira vez que eu cobrei, queremos ser instrumento para auxiliar o executivo nessas informações, poder auxiliar a comunidade e dar essa tranquilidade para a nossa comunidade. Até numa das sessões que o vereador, né, cobrou a questão da vacinação, se levantou o nosso bairrismo, o nosso revanchismo em relação à Canela, né? Sim. Foi uma situação, mas que na verdade também foi uma das colocações, que em Canela estava se tendo esse calendário, na verdade, de vacinas, que estava faltando, né, na visão do vereador para Gramado. Exatamente. Creio que Canela, naquele momento, tinha um calendário, uma programação, uma transparência, uma informação, digamos, melhor dada ao público, que é o que está faltando. Disseram lá que em Canela também, uma outra justificativa, muitos não foram vacinar, não procuraram a vacina, que a preocupação em Gramado é maior, que quando abre-se a vacinação, há uma procura muito maior que em Canela, e por isso reduziu lá. Indiferente da maneira ou do que for, o importante é essa justificativa, essa transparência e esses dados, né? A gente tem que ter os dados na mão para poder dar a justificativa e deixar tudo claro, né? Estando claro, tendo transparência, tendo os dados em mãos, é isso que a gente procura, porque uma das nossas funções é poder auxiliar o executivo e dar as informações para a comunidade. Muito bem. Então, fica aí, vamos se vacinar, né? É um revanchismo que a gente acha positivo, né? Que é a corrida pelas vacinas. Então, vamos lá. Falando ainda de saúde, né? O tema da TV Câmara de hoje, pelo visto. Na segunda-feira, na sessão ordinária, a gente teve a participação de 2 servidoras na Tribuna do Povo, divulgando a Semana do Amamenta Gramado, né? Um projeto muito bonito, parabéns pelas profissionais que vieram aqui, fizeram um belo relato a respeito desse projeto, que já faz alguns anos, acho que vai fazer 10 anos, o ano que vem, foi em 2012 que ele se iniciou. E o vereador Cícero citou uma situação pessoal em relação ao filho Vicente e à esposa Silvana, né? E aí a gente gostaria que transmitisse também para a comunidade esse relato, esse bacana relato da sua experiência pessoal em relação à questão da amamentação. Bacana, importante e extremamente emocionante de lembrar. Mas vamos primeiro então ao Agosto Dourado, ao aleitamento materno, né? Essa campanha de extrema importância. Alguns dados foram nos passados também. Essa campanha começou em 2012, isto. Lá, em torno de 24% das mães gramadenses amamentavam até os 6 meses de idade, né? Hoje, depois dessa campanha, 68% das mães já amamentam até os 6 meses de idade. Um dado extremamente importante, porque é de conhecimento de todos a extrema importância do amamentamento, do aleitamento materno, né? O leite materno é o alimento mais completo para a criança, para o recém-nascido. Inclusive dados, né, de doenças respiratórias, infecções nesses primeiros anos de idade, das crianças que puderam ser amamentadas, que tiveram aleitamento materno, né, diminui drasticamente, né, comprovando a importância dessa função, né, dessa bênção que é uma mãe poder amamentar. E aí surgiu, não tem como eu não lembrar, sobre o meu filho, né? Em 2009 eu fui abençoado como pai, nasceu meu filho. Ele era para ser de maio, ele foi um pouco apressado, então ele veio 2 meses antes, ele veio em janeiro, e acabou nascendo prematuro, 1,525 kg. A Patrícia, a nutricionista, e a doutora Marta comentaram que a amamentação deve-se começar normalmente, comece na primeira semana, né, de nascimento da criança. Infelizmente, meu filho, por ter nascido prematuro, ele passou 30 dias numa incubadora e a gente não pôde ter, então, esse contato na primeira semana. Mas, como procede dentro de uma UTI neonatal, né?
Minha esposa, então, retirava o leite, ia para um banco de leite. Ele era alimentado somente com o leite dela, em 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros. Ele nasceu com 525, como eu falei. E assim ele foi ganhando peso até chegar próximo aos 2 quilos. A partir do 30º dia de UTI, a gente começou a ter o contato mais com ele, podendo tirar ele da incubadora. E aí começou o processo da amamentação da minha esposa com ele, né? Um pouco mais complicado, porque não foi na primeira semana de vida, né? Ele já tinha 30 dias de vida, né? Ele era um bebê pequeno, chegando aos 2 quilos, né? Mas um sonho da minha esposa, além de ser mãe, era amamentar, né? Porque ela também sabe da importância. Ela persistiu bastante com a ajuda das enfermeiras e do corpo clínico, logicamente, lá onde estávamos, né? E em seguida ele aprendeu a amamentar, né? Ele aprendeu a mamar, uma coisa emocionante que eu vou levar para a minha vida inteira. E daquele determinado momento em que ele pegou o seio, assim se fez a alimentação dele até praticamente os 2 anos de idade. Hoje ele tem 12 anos, é um guri aí de quase 1,70 m, que goza de uma saúde extraordinária. E eu tenho certeza que muito disso se leva a esse aleitamento materno que, graças a Deus, a minha esposa pôde conceder a ele lá no início da vida dele, né? Então, parabenizo de novo por essa campanha, né? Deixo aqui esse meu relato, então, que me emociona muito lembrar. E, já que é o final de semana de Dias dos Pais, falei que fui abençoado, então, a partir de 2009, ter sido pai e ser chamado de pai também. Deixo aqui o meu abraço a todas as mães que amamentam e a todos os pais que fazem parte desse processo também. Um grande abraço a todos os pais nesse final de semana, Dia dos Pais. E diante disso, né, a gente termina a TV Câmara dessa semana. Muito obrigada a todas e a todos que nos acompanharam também, né? Deixo aqui um feliz Dia dos Pais para esses homens que de fato exercem o seu papel de pai com, né, plena eficiência, que são importantes também. E as mães, e em especial a Silvana, por ter sido guerreira ali, não ter desistido. E ao Vicente, que está aí provando que valeu a pena muito essa insistência. Muito obrigada a todas e a todos que nos acompanharam. Um bom final de semana e até semana que vem.